Boa tarde, gente. Professor Josué aqui falando novamente, né? Hoje o assunto é estado físico da matéria, né? Que vocês já devem ter assistido a aula aí na TV. Vamos começar, né? Um sólido, como um pedaço de mármore ou uma barra de ferro, tem forma e volumes definidos, né? A gente não consegue modificar eles nem apertando. Alguns até dobram, mas eles sempre vão ocupar aquele mesmo espaço. Como diz aqui, né? Não teremos facilidade, por exemplo, em modificar o formato do mármore se o pressionarmos, né? Até porque como é sólido, tem a característica de ser mais duro, né? Mais difícil de a gente modificá-lo, como está dizendo aí, claramente. Já um líquido, como a água, também tem volume definido, mas sua forma varia de acordo com o formato do recipiente que ocupa, né? Se você encher um copo de água, pegar aquele mesmo copo de água que contém naquele copo, derramar numa vasilha bem larga, a água já vai estar ocupando outro espaço, já vai estar mais espalhada, digamos assim, e por aí vai. Se você botar numa garrafa, se você botar num copo, se você botar numa vasilha, se botar numa panela, ela vai mudando é, o seu formato de acordo com o recipiente em que ela está sendo inserida. Como dizer aqui, né? O mesmo volume da água terá formato diferente se estiver dentro de uma garrafa ou um balde. Por sua vez, os gases, como o ar atmosférico, não têm forma nem volume definidos. Um gás ocupa todo o volume do recipiente em que está contido, né? Como o ar atmosférico. Como explicar os fatos acima utilizando os modelos submicroscópios de átomos e moléculas, né? Como a gente já estudou sobre átomos e moléculas, a gente pode trazer esse assunto né? Para a gente entender por que uma água, uma substância como a água no estado líquido, ela varia de acordo com o recipiente, ou então porque a gente não consegue modificar o mármore no estado sólido, e isso explicando através das moléculas e dos átomos, tá? Vamos começar. No estado sólido, as partículas em geral estão próximas umas das outras porque existe uma grande força de atração entre elas. As partículas que formam material em estado sólido não podem se movimentar, elas apenas vibram em uma posição fixa, né? Ou seja, elas estão muito coladas, gente. Por isso que o material está no estado sólido, né? Como, por exemplo, a madeira. Você não consegue amassar uma madeira, né? Não consegue amassar uma barra de ferro com facilidade, porque as moléculas, os átomos desse material estão muito unidos, tá? Estado líquido. As partículas se movimentam mais livremente, ou seja, elas não estão tão unidas, não estão tão juntas, não tem uma grande força de atração. Quando comparadas ao estado sólido, podendo deslizar umas sobre as outras, né? Por isso que quando a gente bota água num copo e bota água do copo numa bacia, ela muda de formato, por conta que elas têm, como é que pode ser? Elas se modificam com maior facilidade por conta dessas moléculas, desses átomos estarem mais separados. Não tem uma grande força de atração. Eles se movimentam uns sobre os outros, né, livremente. No estado gasoso, as partículas movimentam-se ainda mais livremente, né? Ou seja, elas estão ainda mais separadas, tá? Não há uma força de atração tão grande, elas estão livres, tá? Ficando mais distantes umas das outras do que as partículas de um sólido ou de um líquido. Por isso, um gás não tem forma e volume definido e pode ser comprimido e expandido, né? Por conta que ele está livre, então, e muito distante um do outro. Então, é difícil a gente definir um volume e uma forma para pro ar atmosférico, por exemplo. Aqui tem, né, que eu tirei do livro, o sólido. A gente observa aqui que é o cobre, né? E aqui tem a representação das moléculas dos átomos, como estão dispostos esses átomos, essas moléculas do cobre. E a gente observa que elas estão muito unidas, tá? Por isso que ele tem essa forma mais dura, mais rígida. Representação de modelo, né, submicroscópico, é organização de partículas que em um sólido cobre, né? Aqui vamos para o líquido agora. A gente observa que as partículas no copo de água elas estão mais separadas e mais livres, e assim elas realizam mais movimentos, né, umas sobre as outras. Diferente daqui, que a gente observa que aqui não tem como ocorrer nenhum movimento.
Já a água aqui, né, as moléculas estão bem mais livres. Representação de modelo da organização das partículas, neste caso, são moléculas em um líquido, água. As moléculas não são visíveis a olho nu, elementos representados em tamanhos proporcionais entre si. E aqui tem o estado gasoso. A gente observa que eles estão ainda mais separados, né? E aqui tem uma representação de como essas moléculas podem ser comprimidas, né? Aqui a gente observa que ele comprimiu as moléculas e por conta que elas estão mais livres, né? Então ele pode comprimir, mudar, né, a sua forma. As partículas ficam mais próximas quando o gás é comprimido em um volume menor. E aqui está a atividade para vocês de hoje, tá? Que é explicar as características dos estados físicos da matéria usando os modelos submicroscópicos, como eu acabei de fazer. Esquematizar transformações químicas da matéria, né? Isso aqui vocês encontram em qualquer lugar. Pesquisar, né, usando um livro ou outras fontes, como a internet, sobre o calor e as mudanças do estado, né? O que é que a relação entre eles, do calor e das mudanças de estado físico das matérias, tá bom? E é isso.